camarada namorava todo mundo, era o famoso Dom Juan, alguns chamam de Dom Juan Gospel. Esse sujeito de gospel não tem nada, hein? Que é isso, meu amigo? Sujeito é aquele camarada também conhecido como missionário, tá sempre na obra. Olha, ele vai numa igreja, depois não pode mais, né? Só daquela igreja não pode mais, ele vai pra outra. Aí depois daquela igreja, ele tem que mudar. Aí naquela outra, aí não pode mais. Sujeito namorador, pelo amor de Deus. Que negócio é esse? Isso aconteceu aqui com o nosso ouvinte. O que ele nos conta? Durante um tempo na minha vida eu vivi de maneira inconsequente, nunca fiz questão de esconder isso. Mesmo cantando na igreja, eu fui um grande namorador. Ô sujeito, hein? Ê, camarada, não enganou tanta gente, hein? Hein? Só aqui entre nós. Você, hein, meu irmão? Só que aí, conta ele, eu amadureci. Encontrei a moça com quem quero passar o resto dos meus dias. Aí, garotão, agora ficou tranquilo, hein? Nós namoramos, estamos noivos, só que os pais dela não me toleram. Eles sabem quem fui no passado e apesar de me tratarem bem, falam mal de mim pelas costas. É, meu filho, a vida manda fatura. O negócio às vezes complica, hein? Será que diz ele, sei que se casarmos desse jeito, nós teremos muitos problemas? Compartilhe aqui o nosso querido ouvinte. O que fazer quando nossas burrices do passado marcam toda a nossa história? Como mostrar aos meus sogros que mudei e que sou digno da filha deles? Como viver de forma que as minhas escolhas no presente não me façam chorar no futuro? É o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Vamos tratar sobre esse assunto aqui. Você conhece alguém? Fala aqui, só aqui entre nós. Olha, vou contar pra ninguém, só aqui entre nós. Só aqui entre nós. O sujeito namorou. E a menina? Meu Deus do céu. Sempre na obra, hein? Sempre na obra. E aí depois, aí pega a fama. A fama é um negócio terrível. E depois da fama tem um rótulo. Mas será que essas pessoas não podem viver uma experiência de transformação? Será que essas pessoas não merecem uma nova chance? Será que essas pessoas não podem experimentar uma mudança real? Real, né? Mais ou menos não. Uma mudança verdadeira que venha da parte de Deus? Bom, eu quero ouvir a sua opinião. Ligando 2461-0093, participando comigo aqui pelo e-mail debate@radio93.com.br, no Facebook da Rádio 94 com a foto dos nossos debatedores. Você vai conhecê-los aqui. Eu também estou aqui na foto, Marcela Bastos na foto. Você vai conhecer essa turma aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Eu quero ouvir a sua opinião. Mas eu quero também iniciar hoje lembrando um episódio que eu tenho certeza absoluta que está na cabeça, no coração, na mente dos nossos maravilhosos ouvintes. É aquele episódio que envolve o Estado Islâmico e mais precisamente envolvendo aqueles cristãos egípcios que foram mortos de maneira bárbara. E a gente sabe que existem mais 35 pelo menos que estão presos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o pastor Mário Henrique Freitas. Pastor Mário, conosco aqui, meu amigo de longa data, Mário. Que bom ouvi-lo aqui e tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, Mário, para conversar com a gente, explicar para os nossos ouvintes a respeito desta questão que envolve o Estado Islâmico e esse avanço que está acontecendo não apenas contra cristãos, mas especificamente sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido amigo pastor Mário. Bom dia, JR, ouvintes, grande prazer falar contigo de novo e ter essa oportunidade aí ao vivo. Mário, conta para os nossos ouvintes uma síntese, um panorama desse avanço do Estado Islâmico, especialmente no que se refere ao envolvimento com os cristãos daquela área. Então, JR, nós de fato estamos muito imersos em tudo que está acontecendo lá, por conta da organização missionária que servimos, a Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora. E um dos projetos que nós possuímos diz respeito ao recebimento de refugiados daquela região, que tem vindo aqui para o Brasil, inclusive, ou para a nossa base na Jordânia. Então, todo dia a gente está recebendo notícias frescas, novas, e a situação é muito pior do que
aquilo que a mídia tem tentado transmitir, tem conseguido transmitir, né? A coisa é pesada. O Estado Islâmico, na minha opinião, estando trabalhando com isso, é a maior ameaça que nós já tivemos assim contra a igreja, vamos dizer, no último século. É muito diferente de qualquer outro grupo terrorista que a gente tenha acesso, como Al-Qaeda, Hamas, qualquer outra expressão jihadista aí. Eles de fato são extremamente organizados, extremamente ricos, e a igreja tem sofrido demais naquela região. Os cristãos têm sofrido todo tipo de atrocidade. Algumas delas são expostas em vídeos com o objetivo claro de intimidar o mundo ocidental, de intimidar a igreja global, mas nós sabemos de casos muito além daquilo que tem sido filmado e divulgado, né? Então é muito importante que nós oremos pela igreja do Oriente Médio nesse momento. Quando você descreve essa expressão de que existem muitas outras coisas que estão acontecendo que a gente não sabe, que a mídia às vezes não tem nem acesso, a gente vê, Mário, essa intenção clara, né, de domesticar, de manipular, e uma expressão cinematográfica perfeita, né? Porque eles conduzem os passos, eles têm jogo de cena, as fotos são bem feitas, as imagens são bem feitas. Existe aí uma propaganda de um sistema que lamentavelmente tem tido muita adesão, especialmente de jovens ou de pessoas que ainda infelizmente não têm maturidade, equilíbrio. E o que nós estamos aí nesse tempo de hoje agora é vivendo o que precede aí mais uma possível atrocidade como essa que você mencionou especificamente, que todos nós pudemos acompanhar de alguma forma, dos 21 que foram mortos. Há relatos de que nós temos aí mais irmãos presos, e além desses irmãos, são homens, nós temos ainda os filhos desses irmãos presos, Mário? Não, na verdade a gente não teria essa informação. Nós sabemos que há crianças sob o poder do Estado Islâmico, mais especificamente na Síria e no Iraque. Esses dois grupos coptas egípcios que foram... o primeiro grupo foi sequestrado em dezembro e executado essa semana. As imagens fortíssimas, de fato muito bem gravadas, uma produção cinematográfica de tirar o chapéu. Então os caras investem pesado nisso. E essa semana foi sequestrado um novo grupo de 35 homens, mas que nós não teríamos informações correlatas aí das famílias. Só que simultaneamente tem tanta divulgação de atrocidades aí, que a gente sabe sim de muitas crianças sob o poder do Estado Islâmico, crianças sendo crucificadas hoje por conta de sua fé ou de serem de família cristã dentro da Síria e do Iraque. A gente tem informações de meninas sendo vendidas, meninas de 9, 10, 12 anos, sendo vendidas num valor de 100 libras esterlinas, por exemplo. Elas são expostas em vitrines, em jaulas, e vendidas para outros radicais, com mutilação genital. Enfim, são questões muito além daquilo que nós poderíamos, né, pressupor aí como sendo humano, né? Já parte para um campo animalesco, para um campo demoníaco, completamente fora da razão humana. Então, tem muita coisa mesmo acontecendo. Mário, eu espero, de fato eu espero que os nossos líderes políticos, especialmente, eles se manifestem de forma mais ousada, porque o que a gente vê é uma manifestação muito tímida diante de episódios como esses, a não ser que envolvam, no nosso caso, brasileiros, né? Mas nós estamos tratando de humanidade, como você disse, e se a gente espera um pouco mais deles, mas também se ficarmos esperando alguma coisa boa, de onde a gente nem sempre pode ter coisas boas, a nossa expectativa pode produzir uma frustração. Agora, quanto à igreja, aí eu já espero mais, né? Você tem nos desafiado a um jejum, e eu gostaria que você explicitasse um pouco a respeito disso.
e serve também de convocação para o nosso povo, os nossos maravilhosos ouvintes no mundo inteiro ouvindo a gente. Você tem gente agora ouvindo a gente que está mais perto de lá do que nós estamos. E aparentemente, quando nós estamos longe, dá uma sensação de que isso não nos afeta. Mas nós não podemos viver no aquário. Nós somos um povo. E a Bíblia nos encoraja a viver a misericórdia, a viver o amor, a viver realmente a dor do outro como se fosse a nossa própria dor. Então, Mário, por favor, em relação à questão do jejum e este apelo que você mesmo pode trazer agora para o povo cristão que está nos acompanhando. É nisso mesmo que a gente crê, JR, que a igreja, ela é universal, ela transcende a questão do tempo e do espaço, né? E quando a gente vê cartas paulinas, por exemplo, ele se apresentando à igreja que está em Tessalônica, à igreja que está em tal lugar, ou seja, só uma igreja, e nós estamos geograficamente distantes, mas aquele pastor executado lá na Nigéria ou na Síria, ele é meu pastor. Essa tem que ser a minha visão com relação à igreja que sofre. E a nossa convocação muito simples de despertamento, de conscientização, apesar disso ser assustador, mas esse desafio não está tão longe de nós assim não, embora pareça geograficamente distante, mas o Brasil está sendo islamizado nesse momento. Há um despertamento islâmico acontecendo na nação. Nós convocamos um jejum para amanhã, até 6 da tarde, 18 horas. Claro que as pessoas têm as suas limitações de saúde, nós não queremos interferir nisso, mas aqueles que tiverem condição, a maioria vai jejuar, fazer um jejum total, ingerindo somente água mesmo, até 18 horas. E o objetivo do jejum é por esses 35 cristãos coptas egípcios que foram presos na Líbia. Mas a exemplo desse primeiro jejum, nós vamos organizar vários outros. Nós queremos usar isso para mobilizar a igreja, para saber do problema e para se envolver na causa da igreja sofredora. Então amanhã, a partir da meia-noite de hoje para amanhã, até 18 horas, estaremos nesse jejum total. Faço esse apelo aos ouvintes. Nós jejuamos, eu acho que a igreja jejua, mas geralmente por causas próprias, o que é legítimo, mas essa causa é própria, essa causa é nossa. Se essa não for, eu não sei qual será, não é? Então esse é o meu apelo, meu convite, nossa convocação, e agradeço mais uma vez esse espaço, JR. Deus te abençoe. Nós te apoiamos carinhosamente, querido pastor e amigo Mário. Quero dar aqui o endereço do seu site, o site da maisnomundo.org, maisnomundo.org, para que os nossos ouvintes possam ter mais informações, acessar, trocar ideias e serem aí de alguma forma um pouco mais instruídos nesse aspecto, desafiados. Eu quero agradecer ao querido amigo pastor Mário Freitas pelo papo, pela entrevista, pelo desafio, pelas informações que nos trazem ainda mais responsabilidade nesse tempo de luta, de perseguição. A gente que vive num ambiente de uma igreja triunfalista, né? Só vitória, só vitória. Quando a gente se depara com uma realidade como essa, algumas pessoas tremem, mas esse é um assunto que nós vamos discutir amanhã. Pastor Mário, muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Receba aqui o abraço de todos nós da 93 FM. Tamo juntos, querido. Deus abençoe também. Vamos prosseguir pela igreja sofredora. Um grande abraço. Outro, querido. E assim, as consequências desse amor, seja onde for, se entregar, como ele se entregou, martir do amor. Oh, na Babilônia, o rei está voltando, o sangue dos justos ainda está clamando. Oh, na Babilônia, o rei está voltando, é a noiva do Cristo.
nessa abertura, meus queridos irmãos e amados, nós começamos o nosso debate 93 de hoje, este assunto que mexe com o coração de todos nós e que certamente vai nos fazer pensar e agir. Nós temos um tempo de contemplação, é maravilhoso, mas existe o tempo da contemplação e o tempo da ação. Nós estamos nele e precisamos urgentemente de união, unidade, companheirismo, parceria, para que juntos possamos ver histórias sendo mudadas em nome de Jesus. É agora, no Debate 93 de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 19 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Nós estamos no programa de hoje acolhendo o pastor Guilherme Costa da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, em Duque de Caxias. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bom dia, JR. Bom dia aos colegas debatedores. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, meu querido. Nós vamos entrar no nosso tema de hoje. Quero dizer aos nossos ouvintes que nós todos nos sentimos menores diante do assunto sobre o qual nós conversamos na abertura de hoje. Vai ser tema do programa de amanhã, integralmente, amanhã, e também nós vamos estar ao final orando por esse assunto hoje. Então, compartilhe, você sabe o quanto é importante. Essa entrevista vai estar sendo disponibilizada para você, ouvinte amado, no site debate93.com.br e a partir das 19 horas de hoje, na abertura do nosso Debate 93, tá bom? Tá, vamos ver se a gente consegue disponibilizar também de outras formas aqui. Pastor, o senhor destacou a frase inicial. Durante um tempo na minha vida, o camarada, hein? Esse camarada, hein, pastor? Viveu de maneira inconsequente e nunca fez questão de esconder quanto a ele. Eu destaquei essa frase, JR, porque assim, a verdade é que todas as nossas ações, a nossa postura, as nossas palavras, elas geram consequências. Tudo na nossa vida é a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Do ponto de vista espiritual, né, no mundo espiritual, todas as consequências, elas são canceladas, anuladas na cruz do Calvário. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se ele se arrependeu, mudou de vida, realmente houve uma conversão, espiritualmente está resolvido. Mas do ponto de vista humano e terreno, aí já não é bem assim, né? O ouvinte fala que viveu de forma inconsequente durante um tempo, ou seja, a imagem dele ficou prejudicada, ficou arranhada. Filme queimado. Filme queimado. E você não constrói uma imagem do dia para a noite. Da mesma forma, você não consegue desfazer essa imagem de uma hora para outra. Então é assim, é compreensível a desconfiança dos pais e o nosso ouvinte, ele vai ter que perseverar. O que eu aconselharia a ele é uma perseverança, uma mudança de postura, que com o tempo eu acredito que ele vai reverter a situação, mas não vai ser fácil, vai ter que ter muita paciência e muita perseverança para mudar. Quero ouvir o pastor Josué Praça. Pastor, o que o senhor pensa sobre esse assunto diante do quadro já aí relatado, da imagem que fica, da reconstrução, às vezes até tem um reposicionamento de marca, é quase um trabalho de marketing. Exatamente. Olá, JR, aos colegas da mesa, a você que está ouvindo aí, ouvinte amado.
na verdade, durante um tempo da vida dele, né, e da vida de todos nós, vivemos um tempo inconsequente, creio eu. Então, da mesma forma em que nós tivemos uma postura diferente e um trabalho imenso, como acabou de dizer o JR, para modificar todo o nosso padrão, toda a nossa conduta, nosso comportamento, e principalmente passando pelo arrependimento, as coisas vão sendo diferentes, e eu posso mostrar de verdade que eu não quero mais viver como eu vivia. Então esse é um trabalho que ele tem para a vida toda, e creio que principalmente nesse primeiro momento, né, em que ele está noivo e a família desconfiada com toda razão de uma situação em que ele mesmo planejou. Agora, Ana Paula Wimmer, você destacou a frase que segue, né? Paulinha, nossa menina da mesa de hoje, mesmo cantando na igreja, foi um grande namorador. Ele usa outras expressões no e-mail que ele nos manda, entendeu? Hoje em dia a pessoa usa a expressão pegador, que é uma expressão forte, né? Mas é o que se usa, para a linguagem, para o povo entender. É literalmente isso que ele descreve, entendeu? Alguns chamam de um 71 gospel, Dom Juan gospel. O sujeito é esse aí. Você destacou essa frase. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes queridos que nos ouvem nessa manhã. Eu destaquei essa frase, pastor, até pegando um gancho, né, do que o pastor Guilherme destacou logo no início, porque esse jovem diz que ele nunca fez questão de esconder. E até aí eu acho bacana, né, porque pelo menos assim, ele não tentava ser aparentemente duas caras. Se a frase se encerrasse aqui, eu falo, o cara tá consciente do momento que ele tá enfrentando. Olha, eu quero viver isso mesmo, ser pegador, missionário, enfim, a definição que ele der para isso. Mas assim, ele tava consciente do momento que ele tava. Mas quando continua a frase, dizendo que mesmo ele cantando na igreja, né, ele continuava pegando, namorando, enfim, né, vivendo de uma forma inconsequente, aí eu trago um pouco de dúvida essa sinceridade. Porque assim, a gente entende que a pessoa que está servindo na casa do Senhor, ela precisa ter um envolvimento com o Senhor, né, ela precisa ter uma comunhão com Deus para estar desenvolvendo aquele serviço. Então, se ele está vivendo de forma inconsequente, fazendo tudo aquilo que ele entendia que naquele momento, né, fazia ele feliz, como assim não esconder nada de ninguém e mantendo uma aparência daquilo que não era, estando no louvor da igreja? Pergunta tá aí, quem vai responder naturalmente é o pastor Márcio Rocha. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todo o povo que está nos escutando agora. Essa grande questão que a nossa querida Ana Paula declarou aqui, que vem, sabe, aquele grilinho na cabeça. Ou ele de verdade camuflava, né? Ou ele não era tão explícito assim, ou então não havia cuidado de quem liderava o ministério. Sim. Porque muitas das vezes uma necessidade imediata pode fazer cada um de nós comprometer um ambiente profético do nosso culto. Poxa, não tem ninguém? Bota o pegador, não é verdade? Já que ele é pecador. Já que ele é, não é verdade? Pecador. Agora, o JR, o pastor Guilherme começou uma coisa aqui, falando sobre a semeadura, e nós que trabalhamos com jovens, a gente entende uma coisa: o jovem, ele não mede as consequências, né? Ele não mede nenhum tipo de... Ele acha que hoje, o simples fato de dar uma desviadinha do alvo não vai fazer nenhuma diferença amanhã. E se você for usar a física, se você hoje tirar 10 centímetros do alvo, daqui a 10 anos você vai ver que você está mais de 1 metro fora do alvo. Então, assim, a inconsequência sem medir esse peso da colheita é muito complicado, entendeu? Então, assim, esse camarada aí, a gente vai ter muita coisa para falar sobre ele nesse Eu quero ouvir a opinião dos companheiros, inclusive da querida Marcela Bastos, a nossa produtora, que traz aqui o resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores, e a gente tá perguntando, você conhece alguém aí que não tinha aprovação nem do sogro, nem da sogra, mas que depois acabou conquistando? Bom, por telefone, 78% dos nossos ouvintes conhecem, sim, maioria. Já no nosso site, a maioria, 53% deles não conhecem, não, viu? Muito obrigado, os nossos amados ouvintes, a participação de cada um deles. Aqui uma delas dizendo aqui: eu já tive muito, só que foi minha ex-sogra, ela nunca aprovou, hoje em dia estou com outra pessoa e minha sogra agora é um amor comigo, ela agora me aceita, enfim. A outra ouvinte dizendo: olha, o meu pai não aceitou,
o meu namoro, pois ele já tinha sido casado com filhos, eu sou a filha caçulinha dele, mas quando ele o conheceu mudou completamente a opinião dele, pois viu que ele era uma pessoa maravilhosa. Hoje somos casados e graças a Deus o nosso casamento é uma bênção. Respondem aqui os nossos ouvintes, cada um trazendo a sua realidade, e dentro do assunto aqui é aquele camarada que todo mundo sabe que ele namorou geral, entendeu? O camarada é sabe, não sobrou, entendeu? Aquela irmã, a prima dela, também a prima dela e a prima dela. E a melhor amiga. E aí ele começa o ciclo outra vez, volta pra primeira e vai quando acaba. É esse tipo de extremo que nós estamos vendo aqui. Claro que eu não estou dizendo que esse ouvinte aqui, coitado, também não é assim, né, ouvinte? Eu sei que você não é tanto assim, mas você descreve aqui essa imagem, não é isso, pastor Guilherme? E o nosso ouvinte, ele está reclamando o tempo todo aqui no e-mail que os pais, né, da noiva não acreditam nele. Querido, essa desconfiança é extremamente natural. Eu tenho até um exemplo bíblico para dar para o nosso ouvinte. Em Atos, no capítulo 9, versículo 26, quando Saulo se converte, a Bíblia fala o seguinte: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. No primeiro momento, os discípulos não acreditaram na conversão de Saulo. Aí Barnabé defende Saulo, e a convivência de Saulo com os discípulos, o dia a dia, é que mostrou que realmente ele estava mudado. Então, nosso ouvinte vai ter que ter paciência, porque vai ser a convivência dele com os pais da noiva, o relacionamento, o convívio, e as atitudes, novas atitudes, que vão demonstrar que ele mudou. Ele tá noivo. Vamos lembrar que o camarada, quando tem esse tipo de prática, assim, pelo menos esse tipo de vida, ele foge do compromisso. A aliança para ele é um negócio complicadíssimo, e ele assumiu, tá noivo. Uai. JR, mas a grande questão é que quando, né, isso não gira em torno só dos jovens, mas quando o homem, por si só, perde seu crédito profético, perde o crédito da palavra, para recuperar, ele vai ter que cavar muito poço. Muito difícil. A grande questão hoje é isso, né? E a gente está falando sobre namoro, mas existe uma gama, um leque de situações que quando você perde, né, a credibilidade na sua palavra, você imagina esse cara dizendo para todas as moças, né? Poxa, olha, vou casar com você. Né? Vou ter. Poxa, você é mulher, Deus falou comigo. Daqui a 3 meses terminou. Já o vento do espírito, de não sei qual espírito, já soprou para uma outra direção. Não, é você. Então, quando ele chega para essa moça, né, e diz: olha, Deus falou, vamos botar uma aliança no dedo. O pai, que já conhece a história, provavelmente deve ser da mesma igreja, deve ter dito para ela: você é mais uma da que ele vai enganar. Então, o crédito das palavras, quando você perde, você vai ter que ralar muito mais para conseguir ter esse tipo de autoridade novamente. E sem se sentir injustiçado, porque, na verdade, foi a questão da semeadura. Ele mesmo plantou tudo isso, e ele precisa, como já o pastor falou, correr atrás, trabalhar bastante para recuperar. Pastor, esse é um tipo de semente, né? Esse é um tipo de semeadura que não cai na pedra, né? Não cai, esse cai na terra. Solo bem fértil. Esse tipo cai num solo bem fértil e gera muitas consequências. Um dos nossos ouvintes diz aqui: JR, eu já fui igual a esse rapaz, a ponto da minha imagem de ninguém me querer como genro. Mas eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Depois que cresci, deixei as coisas de menino. Hoje eu sou casado há 10 anos, tenho 2 filhos e somos muito felizes, compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Concordo quando o pastor estava falando ali que num primeiro momento, mas isso aqui parece que não é um primeiro momento, porque ele fala que eles já foram namorados, hoje eles estão noivos, então um período aí já correu, né? E quando o pastor Márcio falou a questão do perder o crédito da palavra, porque esse rapaz diz que ele vivia de forma inconsequente, cantando na igreja. Então, assim, para essa família que ele diz que os sogros sabem do passado dele, provavelmente esse sogro estava lá durante todo esse período e viu toda, né, essa trajetória que esse jovem, né, traçou para sua vida. Na hora, inclusive, que ele cantava, devia até ir, eu vou no banheiro. É ele que vai cantar? Vou no banheiro. Exatamente. E quando a gente ou chegava depois, né? Exatamente. E quando a gente tem essa postura como é que ele usa o termo aqui?
inconsequente, as consequências elas vêm, né? Sejam elas a curto, a médio ou a longo prazo. E as consequências vieram, porque assim, é muito complicado uma pessoa que já tem conhecimento da palavra, escolhe viver uma vida deliberada, como o pastor falou assim, depois que você realmente tem uma experiência de uma transformação, porque existe um conhecimento, né, que é de um conhecimento que não me altera em nada, existe um conhecimento que eu me aproprio desse conhecimento e me transformo, sou transformada por ele. Então parece que esse rapaz teve uma transformação, né, a partir desse conhecimento dele, mas para esse sogro é cultivar. É que o problema ele é interessante, né? O passado é para algumas pessoas um lugar seguro, né? Porque o passado não muda. Passado é passado. Então qual é o lugar bom? Passado. É por isso que muita gente rompe relacionamento, aí quando rompe quer reconstruir um relacionamento do passado. Boa, era fulana, aquela era uma santa, entendeu? Mas era lá em 1519, entendeu? Hoje já mudou, entendeu? A pessoa já não é mais aquilo, ninguém é igual, nem você é igual. Mas existem pessoas que o passado, e exatamente esse lugar que seria o lugar seguro, é o pior lugar do mundo, porque as marcas do passado continuam tão evidentes, são cicatrizes tão sólidas, tão fortes, que todo mundo consegue enxergar. E aí, para mudar uma história do passado, para dizer que você, olha, eu mudei, você tem que mudar muito mesmo. Eu entendo. Porque aqui, por exemplo, um dos nossos ouvintes pergunta se a resistência dos sogros ao genro for por causa do passado, o que nós, como homens, podemos fazer? Então, Jota, eu destaquei essa frase, né? Os pais dela não me toleram. Aí continua assim, porém me tratam bem. A grande questão do sogro não é com relação ao que o cara fez, talvez, mas é tipo assim, a minha filha, né? Eu tenho uma filha. É como olhar pra minha filha e falar, pô, vou deixar minha filha casar com esse rapaz. Ele tá perdoado, mas minha filha... É verdade. Entendeu? O meu tesouro, o que eu tenho de mais precioso... Tudo isso é porque ele deixou um rastro. Pastor Guilherme começou no início dizendo o seguinte, espiritualmente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porém, naturalmente, existe a colheita. Deus não nos isenta de colher o que nós plantamos. Exatamente. Entendeu? E ele, infelizmente, está plantando. Agora, se ele tem um objetivo, se ele realmente tem, né, a transformação, se ele realmente teve um encontro com o Senhor e teve a sua coxa tocada, ele vai deixar de ser Jacó para se tornar um Israel. Eu não vejo outro caminho para o nosso ouvinte senão paciência e perseverança. Paciência porque ele tem que ser compreensivo com a desconfiança dos pais dela, e perseverança porque ele tem que perseverar na nova vida que ele está tendo, com as novas atitudes, e a convivência, o relacionamento, o tempo vai mostrar para os pais dela que ele mudou. E aí você tem que ter um cuidado aqui, que isso aqui é um parênteses aqui, porque tem pessoas que são tem conquistadores tão bons que eles conquistam primeiro os sogros, depois a jovem, entendeu? O camarada é tão bom, entendeu? Porque nós estamos falando aqui de resistência, e aí existe um outro lado que é a não resistência, onde o sujeito não mudou absolutamente nada. Ele continuou o embromation, enrolation, ele tem essa habilidade de conquistar, então ele conquista, ele é um conquistador, né? O cachorrinho, meu Deus do céu, late pra todo mundo, pra ele pula no colo, balança o rabinho, o gato que não gosta de ninguém adora, e o passarinho que nunca canta, quando o sujeito chega, o passarinho canta. O cara é um conquistador, entendeu? O ar-condicionado não funciona, ele chega, funciona, a televisão tá com imagem ruim, ele chega, fica boa. Tem gente que tem habilidade, convenhamos, companheiros, tem gente, e não mudou. Esse camarada é mais perigoso do que o camarada cuja história a gente vê hoje aqui, que trata sobre esse assunto, que mostra que de fato existe pelo menos uma tentativa de mudança, pelo menos é o que ele relata aqui. Eles sabem, ele conta aqui, eles sabem quem fui no passado, e apesar de me tratarem bem, falam mal de mim pelas costas. Como é que ele sabe? A questão é exatamente a garota, né? A garota tá contando. Ou o passarinho, o gato e o cachorro. Ou dentro da igreja, os pais já conviviam com ele dentro também da igreja nessa situação. Então, já foi falado da paciência que ele vai ter que ter, mas existem pessoas que acham que amadureceram, porque às vezes iniciam um relacionamento, nunca se apaixonaram por ninguém, aí acabam se apaixonando por uma pessoa, e aí, a partir dessa paixão, começam a demonstrar que estão sendo
maduros, mas na verdade algo dentro dessa pessoa não foi modificado ainda. Então a gente precisa perceber, e os pais mais do que ninguém sabem disso. Existem namoros que fazem com que os filhos ajam de uma maneira completamente diferente dentro de casa, e às vezes acham que é perseguição. Os pais dela, os pais dele estão me perseguindo, e sendo que se o namoro atrapalha no relacionamento familiar, se a pessoa era uma pessoa dentro de casa, um tratamento com os pais, de repente inicia o namoro e essa pessoa se volta completamente contra os pais, tem alguma coisa estranha nesse relacionamento. E é claro que os pais estão atentos, muito atentos, até porque eles já tiveram experiências na juventude e talvez já passaram por situações similares. Então tem que saber se realmente esse entendimento. Agora eu estou maduro, se realmente é uma maturação espiritual verdadeira, ou se os frutos, os rastros que têm se deixado, permanecem rastros de alguém que não se arrependeu e de que não houve uma modificação. Essa questão, pastor Josué, a gente sempre na nossa história, na nossa caminhada, a gente vai ter condições de esconder a nossa semeadura. Mas fruto ninguém consegue esconder. Isso. Entendeu? Semeadura você esconde. Você pode, como o JR declarou aqui, não, o cara é bonzinho, o cara é amoroso. Já essa árvore vai dar o fruto. A gente tem que estar atento a isso, entendeu? Já esse rapaz aqui, ele é explícito, ele é luz, dizendo, olha, errei, pequei, como o próprio Davi fez, Senhor, pequei contra ti, entendeu? Só que ainda talvez o seu fruto ainda não esteja aparecendo, entendeu? Porque durante muito tempo eu plantei errado. Quando eu começo a plantar certo, eu já quero colher certo. Isso. E não é isso. Tem tempo. O fruto você não consegue esconder. Jesus é muito claro, ó, você vai conhecer essa árvore pelo fruto, não é pela semente que foi lançada na terra. Pastor Márcio, o senhor acha que ele deve, assim, conversar com o sogro e a sogra, com sentar certeza. E falar assim, olha, gente, vocês têm razão, eu era ruim mesmo, eu era terrível, reconhecer. Mas eu tô tendo uma mudança, até ele, enfim, com humildade, isso talvez essa seja uma maneira deles, até dar um tempo para eles enxergarem isso que o senhor tá falando. JR, eu estava falando com a Marcela quando veio dar a pesquisa aqui. Eu quando comecei a namorar a pastora Marisângela, eu era um novo convertido, né? Eu era um novo convertido, começando a ser discipulado segundo a palavra. E quando eu me apaixonei pela pastora e falei para ela que eu queria casar com ela, né? Ela mesma não acreditou por causa do meu histórico. Ela pegou, foi embora, foi ser missionária. Eu tive a petulância de dizer, ó, não vai ser missionária não, fica aqui para casar comigo. E ela disse, Deus sempre vai ser maior na minha vida e o meu chamado maior. Então, ela ficou fora 1 ano, e durante esse 1 ano, eu fiquei trabalhando, me arrependendo para mudar minha história. Quando ela volta, ela já encontrou um outro Márcio. Quando eu sentei com os pais para falar dela que eu queria namorar, a mãe dela não queria. A mãe dela falou assim, não, ele é um novo convertido, ele tem uma história, né, complicada. Mas aos poucos eu sentei com ela e falei, dona Maria, a senhora vai ver o que Deus fez na minha vida, eu não preciso falar nada, a senhora vai ver. E casei debaixo da bênção da minha sogra. Amém. Hoje, né, de todos os genros, os meus concunhados não gostam de ouvir isso, mas de todos os genros, para quem ela liga para resolver os problemas dela, com quem ela é de forma explícita para falar assim, pô, Márcio, entendeu? Por quê? Porque nós permitimos que uma transformação se manifestasse. E esse jogo duro dela deve ser encorajado. Extremamente natural. Tá entendendo? Ó, gente, como é que é o negócio? A filha é sua, e como é que é? Tá na promoção? Extremamente natural. O pastor, 1,99? O pastor Márcio, por exemplo, o senhor foi compreensível com a atitude dela. É natural. Claro. Mas também não tinha alternativa. Né? Tinha que ouvir. Dona Maria quando fala. Dona Maria quando fala, o negócio encrenca. Ele tinha que ouvir. Ele tava ali, ele tava na parte da. Sim, senhora, a senhora tá certa. Mas você é isso. Era uma mulher de oração, vai que faz uma oração naquelas poderosas, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu só falar um negocinho a mais em relação a isso. Falam mal de mim
mim pelas costas. Olha aí. Provavelmente, os pais falam para a namorada. E a namorada fala para ele. E aqui há um problema sério, porque eu já vi relacionamentos depois acontecerem, se tornarem casamentos, e as famílias virarem inimigas para sempre por causa dessa questão de falar: minha mãe disse isso, meu pai disse isso para você. Está tão apaixonada ou apaixonado que acaba falando coisas que não deveriam se falar. Se os pais falam em casa do namorado, da namorada, isso é preocupação. Pura e simples preocupação. Então não passe isso pro namorado nem pra namorada. Porque você esquece, mas ele não. Mas também, olha, ele vai guardar isso. Entendeu? Ele vai colocar no celular dele, lá no smartphone, você não esquecer. Mas às vezes o comentário dessa moça não é um comentário gratuito numa de fazer intriga, não, pastora. Não é intriga, não. Ela tá abrindo o coração. Mas muitas vezes, assim, é uma insegurança que essa moça está e tá passando para ele um desconforto que ela tá passando. Isso. E esse desconforto está atrapalhando hoje o relacionamento deles. E se isso, como o pastor Márcio falou, se não for sentado para ser resolvido, isso vai ser um problema que vai ser estendido. Mas, Aninha, ao longo desse talvez ela compartilhar essa dificuldade sem dizer que os pais disseram: olha, minha mãe diz, papai menos, mas mamãe diz que você, se o cara cria, ele vai criar naturalmente uma indisposição, uma resistência a essa mãe, entendeu? Acredito na necessidade de uma conversa, dele chegar para esse sogro e para essa sogra e reconhecer: olha, eu fui um pegador dentro da igreja, enfim, pecador. Eu era muito namorador, eu realmente, assim, eu tive esse tempo na minha vida, mas eu mudei, né? E graças a Deus que eu sou transformado. Porque quando a gente é transformado, a gente tem uma alegria de transformação da nossa vida. Eu agia dessa forma, mas eu não tô mais agindo dessa forma. E até mesmo, pastor, esperar um pouco mais para esse relacionamento, contando com a aprovação do sogro, da sogra. Tipo assim, dá tempo para que essa família possa ver nele os frutos dessa transformação. Olha, a última frase, ela é extremamente oportuna, porque ela nos ajuda a compor o futuro. Então você está trabalhando para o seu futuro agora. Então preste bem atenção, ouvinte. A pergunta que faz o nosso ouvinte que nos enviou: como viver de forma que as minhas escolhas no presente não me façam chorar no futuro? Você está vendo alguém que está, com a graça de Deus, vai ser resolvido. Nós esperamos assim. Mas se trata de um preço a ser pago. Construiu aí uma história e agora para destruir essa imagem e não só imagem e conteúdo, isso não tá fácil. Como viver de forma que as minhas escolhas no presente não me façam chorar no futuro? Tomando cuidado com as escolhas que faz no presente. A lei da semeadura vale para tudo na vida. O que o homem plantar vai semear. Então, na hora de plantar, tome cuidado, analise, pense mais um pouco, reflita. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Razão e emoção precisam andar juntos. Não podemos ir a nenhum dos dois extremos. Então, tome cuidado com as escolhas do presente. E eu aconselharia também a não levar a questão dos sogros como uma forma de perseguição, mas sim a ajuda deles, porque um dia você já está pensando em casamento, vai constituir família, vai ter filhos e vai saber exatamente a preocupação que esses pais dessa menina estão tendo. Então, pense nisso como um cuidado. E aí, essa sua decisão de enxergar os sogros de uma maneira diferente pode abençoar o relacionamento de vocês. JR, eu acho que ele precisa criar, né, no seu dia a dia, um relacionamento com Deus para chegar a tal ponto de ouvir, né, saber esperar a resposta de Deus, saber esperar o momento em que Deus vai abrir a porta ou fechar a porta, criar esse relacionamento com Deus. Há uns meses atrás a gente esteve ministrando para os jovens e que a gente coloca diante de Deus todas as coisas. Senhor, eu quero emprego, sabe? Mas chega na parte amorosa, a gente acha que Deus é um senhorzinho, né, de cabeça branca, e que Deus não vai saber escolher a pessoa certa pra gente, né? Não, isso aí, Senhor, o Senhor não se mete na parte amorosa, que o Senhor nem casou, o Senhor nem sabe, né? E é por isso que muita gente tem errado porque não sabe esperar e nem colocar a parte emocional diante de Deus. Eu acho que o nosso coração, né, ele precisa ser colocado também diante do Senhor. Senhor, o Senhor me conhece antes de eu nascer.
Então o Senhor sabe o que é capaz de me suprir. É claro que vem o aspecto natural, né, das escolhas físicas, todas essas coisas, mas esperar a resposta de Deus. Então a gente aprende a não chorar no futuro quando a gente coloca tudo diante do Senhor. Muito bem, então diante dessas palavras nós temos aqui uma construção de uma base, de um fundamento para que você não tenha tantas tristezas no futuro ou mesmo amanhã. Isso pode ser na semana próxima, você tenha consciência do que você está construindo. Uma abordagem um pouquinho objetiva sobre a questão de cuidado com os conquistadores. Tem muitos conquistadores, meninos e meninas. Tem gente que se transforma no que você quer. Então o que você quer? O meu sonho, a irmã, né? Meu sonho é um homem de Deus. Que ele seja divertido, ele seja romântico, ele seja trabalhador, ele goste de, vamos lá, escatologia. Tá bom? Beleza? A menina é escatológica, a irmã Apocalipse, a irmã Apocalipse, tá certo? Aí o camarada chega, o camarada é tudo isso, ainda chega e diz, olha, eu tenho uma perspectiva escatológica, não sei o que você acha, entendeu? Qual a tua opinião sobre esse assunto, que é um assunto que me intriga, sabe? Às vezes eu passo horas, noites em claro, pensando, a garota, meu Deus, é de Deus, uma resposta do Senhor para minha vida. E aí depois vai ver o que é escatologia. Depois ele é aquele dragão que funga no cangote. Vai descobrir o que é lago de chofre. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. É por isso que os antigos falam sobre o pacote de sal. Hoje nem pode mais pacote de sal, que a pressão sobe. Mas é aquele negócio, conheça mais as pessoas. Porque ainda que você as conheça, você ainda pode se surpreender. E se você não conhecer, aí que a chance de uma surpresa, ela se amplia. Cuidado com isso. Você precisa ter cuidado com isso. Colírio. Cuide hoje. E escutar para que você também, não chore amanhã. Escutar os pais, escutar sua liderança, escutar o seu pastor, que são pessoas que amam, né? Que muitas vezes a gente, quando tá apaixonado, não vê coisas, não considera coisas, que as pessoas estão falando conosco. Pai e mãe, quando fala, gente, eu me recuso a acreditar que pai e mãe falam para prejudicar a vida de alguém. Né? Pai e mãe, quando fala, é movido por amor, por cuidado, pela voz da experiência. Então, considere, a Bíblia fala em vários momentos, ouça o seu pai, não rejeite a instrução da sua mãe, e isso não é papo furado, é pra gente considerar sim. Muito bem, pesquisa 93 de hoje. Marcela, como encerramos? Você conhece aí alguém que não tinha aprovação do sogro, mas que depois os conquistou? 75% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, mas 52% deles no nosso site não conhecem. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pela participação no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, gente, aqui amanhã nós vamos conversar, conforme já anunciado, sobre o assunto que envolve a questão da igreja perseguida. Nós temos aqui essa dor tão grande, conforme ouvimos na abertura de hoje, na entrevista que realizamos com o pastor Mário Freitas, do Ministério Mais, Missão Mais. Depois do sacrifício dos 21 egípcios, algumas pessoas questionaram isso nas redes sociais, questionaram as promessas de proteção de Deus. Citaram vários textos bíblicos em que Deus diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, que pegaríamos em serpentes e escorpiões e nada nos aconteceria. Enfim, passagens que falam sobre a proteção divina, e a pergunta tem sido: por que Deus permite que servos fiéis sejam perseguidos e mortos de maneira tão brutal? Como entender a morte de mártires do passado, desde os tempos bíblicos e até os dias de hoje? Como igreja, qual é o nosso papel diante de tudo isso? E aí nós nos deparamos com uma realidade, uma teologia triunfalista que mostra vitória em todas as áreas da sua vida. Você não vai enfrentar dificuldade e luta, ela não é bíblica, mas ela está presente na igreja e não é de hoje, já tem muitos anos. Você precisa lembrar dos aspectos históricos, bíblicos e históricos. Tiago, um dos discípulos de Cristo, ele foi decapitado, morto à espada. Pedro estava na mesma prisão que ele, foi libertado, depois morto. Mas você observa que os peregrinos, os irmãos do início, eles foram perseguidos,
por causa da perseguição, eles se espalharam. Que coisa é essa? Quando você lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja, morto apedrejado. Então hoje essas mortes, elas continuam sendo por decapitação, elas são mortes por apedrejamento, elas são coisas absolutamente e sem nenhum tipo de amor, de humanidade, doçura, de compreensão, não tem nada. Isso é uma maluquice só que nós vamos conversar amanhã. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, é legítimo que você tenha. Nós vamos discutir esse tema amanhã. Por outro lado, nós vamos entender um pouco sobre essas lutas todas que a igreja sofre. Volto a frisar a expressão. Tem horas que aparentemente nós estamos no aquário. Onde nós estamos, está tudo maravilhoso, está tudo muito bem. Mas o aquário, ele é feito de vidro, né? Você pode olhar para fora. A igreja não nasceu para ficar num aquário. A igreja nasceu para evangelizar e alcançar. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E nós vamos tratar sobre esse assunto amanhã. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Márcio Rocha, por favor, pastor, leva um abraço pro povo da comunidade evangélica da Zona Norte, por gentileza, pastor. JR, muito obrigado. Então, vou levar esse abraço com todo carinho. Obrigado, e que Deus, de verdade, nos abençoe e que possamos desfrutar desse dia tão especial que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Maravilha. Pastor Guilherme, por favor, querido, leva um abraço pro povo da Metodista Wesleyana, lá no nosso querido Parque Nazaré. Deus abençoe muito. Obrigado. Com certeza, obrigado, querido. Quero mandar um abraço pro nosso amigo aniversariante do dia, JR. Quem é? Pastor Zenóbio Fonseca. Zenóbio faz aniversário hoje? Isso, da Igreja da Lagoinha, Niterói. 80 aí? 85. 85, tá bem, né? Tá bem. Tá muito bem, tá um grande muito abraço. bem, tá de parabéns. Nosso amigo Zenóbio. E também um abraço aos membros da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. Um abraço. Maravilha, muito obrigado também, pastor Josué Praça. Por favor, querido, leva um abraço pro povo da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe. Com certeza, eles já estão recebendo, que estão ligados. E eu quero, antes de agradecer, dizer com relação ao que foi falado sobre essa questão do Islã, no dia 31 de maio é o domingo da igreja perseguida, onde as igrejas se reúnem para falar sobre esses temas importantes. Então seria interessante você dar uma olhada, buscar lá no seu navegador, domingo da igreja perseguida, e fazer uma programação especial na sua igreja no dia 31 de maio e interceder pelos irmãos perseguidos. Eu quero deixar um beijo especial para Thaís Morales, que está ouvindo a rádio. Ela não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas sempre ouve a 93, sempre ouve o debate. Legal. E é muito abençoada. E quero convidar os irmãos a participar do curso Espiritualidade Emocionalmente Saudável. A nova turma abre segunda-feira. Que Deus possa abençoar. Um grande beijo dos irmãos da Igreja Cristã Antioquia. Ana Paula Vimer, muito obrigado, Aninha, que Deus te abençoe muito. Dá um abraço carinhoso no pastor Patrick. Obrigada, vou dar sim, pode deixar. Agradecer a todos aqui essa oportunidade. Eu queria deixar só um pontinho em relação a tudo que foi falado aqui hoje de manhã para o nosso ouvinte e para todos os outros que talvez se encontrem nesse mesma situação, né? Não dá para mudar o passado, realmente isso é fato, mas o nosso futuro pode ser diferente. A transformação, ela não é, né, de uma hora para outra, ela é um processo. À medida que a gente vai andando com Deus, nós vamos sendo transformados e os frutos vão sendo evidenciados na nossa vida. O passado já passou, mas o nosso futuro, né, está nas mãos do nosso Senhor. Agradeço a todos essa oportunidade e um bom dia. Obrigado, querida, Deus te abençoe sempre. Mais um motivo para nossa intercessão, a nossa oração. Você acompanhou essa tragédia em São Gonçalo. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Um ônibus vem, aí desvia de um carro, né? Tem lama, ele para não atolar ali, vira para um lado, desliza, bate num poste, o transformador cai e já incendeia o ônibus. E nós temos aí pelo menos as informações até agora desse ônibus da linha 532 da aviação Mauá, que fazia o trajeto Alcântara-Niterói, 9 vítimas. 9 vítimas. Você imagina a tristeza, o que é isso? As declarações são absolutamente impressionantes. São declarações que nos assustam, né? De que coisa de 1 minuto. 1 minuto o negócio encerrou. 1 minuto você tinha gritos e berros e depois não tinha absolutamente mais nada. Gente que pulou do ônibus, que abriu janela, correu, gente que estava pulando e ficou preso na mochila.
Gente que depois de sair do ônibus rolou na lama para apagar o fogo. Meus irmãos, nós precisamos orar. Orar por essas famílias enlutadas, pedindo a misericórdia de Deus sobre esse povo, orar pelo povo querido de São Gonçalo, que nos prestigia com enorme audiência e vai ser alvo da nossa oração hoje. Nós vamos orar com o pastor Josué, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelo assunto sobre o qual nós iniciamos hoje, tratando sobre a questão da igreja sofredora, perseguida, e também o tema de hoje, gente que tem a sua história mudada, gente que tem a vida transformada pelo poder do Senhor. Senhor Jesus, estamos diante de Ti nesta manhã, tarde. Agradecemos o Senhor pela Sua presença, pelos livramentos que Tu tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por ter nos abençoado de alguma maneira, e queremos pedir ao Senhor para que venhas tocar nessas famílias enlutadas. Essa questão do Estado Islâmico, Senhor, os egípcios, essas famílias que perderam seus parentes, que não negaram Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado apesar disto. Senhor, que haja uma propagação do Teu nome, do Teu evangelho, por causa da perseguição. Senhor, que haja um despertamento à igreja brasileira, Senhor, que vive um momento tão abençoado e que precisa lembrar-se, Senhor, desses irmãos perseguidos, os nossos queridos irmãos de São Gonçalo, essas famílias enlutadas. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o consolo, Tu és o conforto. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está chamando a atenção da sua igreja para algo novo para esses dias. Então, em nome de Jesus, desperta-nos e mova-nos a agir em nome do Senhor Jesus. Este jovem, pessoas que vivem a mesma situação deste jovem, dessas famílias, do tema de hoje, Senhor, que possam ser transformados pelo poder do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Conhecer a Cristo, desejar segui-lo até o fim, confessar Seu nome. Eu não posso me calar e assumir as consequências desse amor. Seja onde for, me entregar como Ele se entregou, mártir do amor. Como a Babilônia, o rei está voltando, o sangue dos justos ainda está clamando. O
Você acabou de ouvir Debate 93.